Olá, seja bem-vindo ao canal Riqueza em Áudio. Aqui você encontra áudios dos principais livros e obras acerca da riqueza, da prosperidade, da abundância e da lei da atração. Os principais mestres e seus ensinamentos, dicas e orientações que julgam serem necessários para a transformação da sua mentalidade e, por consequência, da sua própria vida. O livro de hoje é Atraia a Riqueza Agora, Dr. Joe Vitale. A fórmula secreta dos 7 passos. O Davi que você está esculpindo é seu. Você é o Michelangelo da sua própria vida. Christian D. Larson. Segurando o anel dourado. Método rápido para o sucesso. O amor dissolve situações que parecem impossíveis. Catherine Ponder. Uma noite, durante o jantar, um dos meus novos amigos, uma mulher, me olhou e fez a pergunta que eu não queria ouvir. Como você se tornou um sem-teto? A maioria das pessoas já ouviu minha história sobre estar nas ruas de Dallas no final dos anos de 1970 e lutando com a pobreza em Houston muitos anos após. Mas eu nunca expliquei exatamente como acabei em tal circunstância. Quando eu respondi à pergunta no jantar, todo mundo na mesa ficou olhando para mim. A mulher que me fez essa pergunta ficou sentada ali com a boca aberta e sem piscar os olhos. Ela perguntou: por que você nunca contou isso antes? Meu amigo, Mark Ryan, estava sentado ali, também me olhando, e disse: desde que conheço você, você nunca contou essa história antes. Isso é fascinante. Isso muda tudo. Muda tudo? Fascinante? Todos eles disseram que eu tinha que contar a minha história agora. Dada a atual crise financeira e com as pessoas perdendo suas casas e seus trabalhos, essa história precisa ser contada ainda mais que antes, disse Mark. Eu os ouvi e percebi que concordava. Então lá vai a história. Eu sabia que queria ser um autor quando era adolescente. Eu queria escrever livros e peças que fizessem as pessoas felizes. Por todo lugar onde eu olhava, eu via pessoas infelizes. Eu acreditava que podia ajudá-las com humor e histórias. Durante aquela época, meados de 1970, eu costumava assistir aos esportes. Eu não faço isso atualmente. Mas naquela época, o Dallas Cowboys era a mania. Roger Staubach e Tom Landry eram heróis. Eu fui tomado pelo entusiasmo e senti que o lugar para eu fazer meu nome era em Dallas, Texas. Eu vivia em Ohio na época. Nasci e fui criado lá. Eu trabalhei na ferrovia como encarregado de manutenção, trabalhando duro durante todo o dia, finais de semana e verões, desde a idade de 5 anos. Eu economizei meu dinheiro, fiz minha mala e peguei um ônibus para Dallas. Levou 3 dias para chegar lá. Eu fiquei perdido com a cidade grande, é claro. Ter crescido numa cidade pequena em Ohio não me preparou para o rebuliço de uma cidade do tamanho de Dallas. Em pouco tempo, eu quis desistir, mas ainda queria ser um autor. Na época, as grandes companhias estavam construindo oleodutos e gasodutos no Alasca e no Oriente Médio, e oferecendo como pagamento grandes somas se você estivesse disposto a ir a qualquer lugar. Eu não estava interessado em ir para um país estrangeiro e trabalhar mais arduamente, mas eu vi uma chance de fazer dinheiro, economizar e então tirar uma licença para poder escrever por alguns meses ou até um ano. Isso me parecia uma estratégia brilhante. Eu respondi a um dos anúncios de jornal que prometia um trabalho de canalização com um salário extraordinário por hora. Fui até o escritório da companhia, encontrei uma pessoa da área de vendas e terminei dando a ele todo o meu dinheiro. Tudo o que eu tinha economizado, uns $1.000, baseado na promessa dele de que em 1 semana ou 2 eu teria o trabalho na área de oleoduto no exterior. Você pode adivinhar parte do que aconteceu em seguida, mas você não adivinha o resto. Em 2 semanas ou algo assim, a companhia que ficou com todo o meu dinheiro saiu do negócio. Suas portas foram fechadas
Ninguém atendia ao telefone e ninguém mais sabia o endereço dela. Um pouco depois disso, a companhia faliu. E não muito depois disso, o dono da companhia cometeu suicídio. Não havia ninguém para tentar conseguir meu dinheiro de volta. Eu estava sozinho. Eu estava sem dinheiro. Eu estava em Dallas, longe de casa. Confesso que meu ego entrou no caminho aqui. Minha família em Ohio teria me acolhido e me levado de volta para casa, mas eu era cabeça dura e estava determinado a sobreviver de alguma forma. Bom, eu sobrevivi, dormindo nos bancos da igreja, nos degraus de uma estação de correios e até numa rodoviária. Não foi uma época fácil, como você pode imaginar, e eu nunca falei sobre isso. Era muito embaraçoso. Quando eu contei essa história no jantar, todo mundo concordou que eu tinha que partilhá-la com vocês. Eles disseram que as pessoas estão vivenciando a mesma situação. Elas acreditaram no governo, numa corporação, ou em alguém, ou num banco, e agora estão perdendo suas casas e empregos. Ouvir que eu passei pela mesma situação 3 décadas atrás, e não apenas sobrevivi, mas prosperei a um nível que o Joey Vitale de 30 anos atrás mal poderia imaginar. Poderia lhes inspirar também. Eu saí das ruas e da pobreza por trabalhar constantemente em mim mesmo, lendo livros de autoajuda, agindo, lutando, às vezes aceitando qualquer trabalho que eu pudesse encontrar, mas sempre me focando em minha visão. A cada dia, ser um autor de livros que ajudassem as pessoas a serem inspiradas e a permanecerem felizes. Ao longo do caminho, eu criei os 7 passos que vou revelar para você nesse livro. Se exatamente agora você está numa situação em que não se sente bem ou que não parece tão segura, eu lhe exorto a lembrar-se que isso é apenas temporário. Como eu disse em meu livro The Attractor Factor, essa é apenas a realidade atual, e a realidade atual pode mudar. Você pode lidar com ela fazendo coisas que você sabe e precisa fazer. Você sempre sabe o que precisa fazer. É uma questão de realmente fazer. Mas lembre-se, o sol brilhará novamente. Ele sempre brilha. Exatamente agora, o seu trabalho é se focar no que você deseja e manter isso à vista. Sim, continue agindo. Sim, continue positivo e cerque-se de pessoas positivas. Sim, apoie os outros. Mas lembre-se, se eu ou qualquer outra pessoa pode sobreviver à pobreza, à perda de um emprego ou a qualquer outra situação difícil, então você também pode sobreviver a isso. Por favor, aguente firme. Uma última coisa. Admito que houve momentos em que eu quis jogar a toalha e me tirar dessa vida. Graças a Deus, eu empaquei. Se eu tivesse desistido, eu teria pedido uma vida de magia e de maravilhas, de sucesso e fama, com a qual eu nunca havia sonhado antes. Relacionamentos e experiências inestimáveis e muito mais. Eu não tenho ideia de que coisas maravilhosas estão destinadas a você, e nem você. O que você tem que fazer é se manter no curso e seguir seu coração. Eu escrevi os 7 passos nesse livro para lhe ajudar a atrair dinheiro agora. Eu sei como é viver lutando, eu sei como é ser bem-sucedido. Ser bem-sucedido é bem melhor. Assim, deixe-me contar como você pode mudar sua vida. Tenho viajado muito nos últimos anos, desde o início da chamada pior recessão, a Grande Depressão, da década de 1930, e tenho falado a milhares de pessoas sobre como atrair o que elas realmente querem na vida. Mesmo aquelas que eram céticas, estão agora muito mais interessadas em descobrir como atrair riqueza. As pessoas estão sendo demitidas ou perdem seus empregos, enquanto o valor de suas casas e bens é sucateado, e agora estão ávidas por ouvir o que eu tenho a dizer.
Os que pensavam ser fácil permanecer positivo e otimista sobre o futuro estão agora amedrontados e inseguros. Qual a solução para tudo isso? Tenho passado uma grande parte do tempo desenvolvendo muitos programas para ajudar as pessoas a encontrar alegria, felicidade e liberdade financeira em suas vidas. Porém, muitas pessoas decidem continuar sentadas à margem. Elas sentiam que suas vidas estavam bem, seus relacionamentos também, e que suas carreiras ou negócios, idem. Elas não sentiam a necessidade de tentar nada novo, ou até mesmo diferente. Tinham a mente fechada. Agora esse mundo está diferente. As vidas de literalmente milhões de pessoas chegaram a um nível crítico. As pessoas sentem-se como se não tivessem mais opções, e a busca por qualquer coisa podem ajudá-las, ainda que elas costumassem pensar que aquilo era um pouco demais do comum para elas. Só de escrever isso já me faz sorrir, pois eu era uma pessoa das mais céticas e negativas. Eu não tinha um centavo em meu nome, um teto sobre a minha cabeça, e tinha que tomar dinheiro emprestado de qualquer um e de todo mundo que eu podia, sem nenhuma garantia de como devolveria o empréstimo. O interessante foi que isso aconteceu dos anos de 1970 para o início de 1980, quando o mercado petroleiro ruía e o desemprego disparava. Parece um pouco familiar, não? Eu sei o que é se sentir incapaz de até imaginar um futuro para si mesmo, já que você pensa que tudo que você acreditava está desmoronando à sua volta. De volta àqueles dias, eu cerrava meus dentes enquanto as notícias do dia falavam sobre as preocupações das pessoas, sobre como elas iriam se aposentar, ou quando seus bens recuperariam seu valor. E cá estava eu, à espera de poder encontrar alguma maneira de pagar pela comida. A cada manhã, durante aquela época terrível, no espelho eu vivia a mesma expressão abatida, sem esperança. Em meus olhos, a mesma expressão que vejo nos olhos de muitas pessoas atualmente. Apesar de eu entender como elas se sentem e como você pode estar se sentindo em relação à sua situação financeira, eu sei que com as tremendas lutas e os sofrimentos, vêm as enormes oportunidades. O quê? Oportunidades? Eu sei que você já ouviu isso antes e nem consegue levar a ideia a sério, mas é verdade. Como humanos, tendemos a agir com o que é mais fácil ou mais familiar. Permanecemos em nossa zona de conforto. Pode não ser tão bom, mas ao menos já é conhecido. Somente quando estamos mergulhados na crise é que começamos a avaliar nossas vidas. E então, e somente então, é que nossas mentes finalmente se abrem para a mudança. Como eu sei disso? Eu sei disso porque isso é o que aconteceu comigo. E se eu não tivesse sido um sem-teto e estivesse financeiramente carente, eu poderia ter continuado a ter uma vida chata, mediana, pelas próximas décadas seguintes. Mas as coisas estavam simplesmente horríveis. Eu não podia continuar daquele jeito. Aquilo não estava funcionando, e era óbvio, mesmo para alguém tão teimoso e cabeça dura quanto eu naquela época. As dificuldades financeiras têm um jeito de fazer você vencer o orgulho. Infelizmente, ela também destrói sua autoconfiança, e você se torna convencido de que não existe esperança. Aí é onde o problema real está. Você não mais acredita em nada, nem em si mesmo, nem em sua capacidade de superar, nem no conhecimento que amanhã é outro dia. Você perde totalmente a esperança. E posso lhe dizer de minha própria experiência que essa falta de crença não é em relação à realidade. Tem a ver com a sua percepção. Só porque você tem menos dinheiro em seu bolso do que outra pessoa, isso não lhe faz menor como pessoa, mas pode lhe fazer se sentir assim. Quando tudo ao seu redor parece estar ruindo, é difícil ver as coisas boas, mas isso não significa que as coisas boas não existam. As oportunidades estão todas ao seu redor.
Só é necessário alguém para mudar o curso da sua vida completamente. Agora você pode estar pensando: eu não atrairia dinheiro nem se você me lambuzasse com mel e me fizesse rolar dentro de um cofre de banco. Mas isso não é verdade. Todo mundo pode atrair dinheiro para suas vidas se assim escolher. Não faz diferença se as condições econômicas estão ou não bem, ou se o mercado financeiro está ou não indo bem. Na verdade, todo o mundo poderia estar num colapso caótico, e você ainda assim poderia atrair dinheiro. Você não acredita? Se você gosta desse tipo de conteúdo, e o nosso audiolivro pode contribuir com o seu crescimento e a expansão da sua consciência, peço que deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com quem você ama e deseja que essa pessoa também atraia dinheiro agora. É de graça e nos ajuda a criar sempre mais conteúdos como este e ajudar cada vez mais pessoas a transformarem suas vidas para a riqueza.